mais uma edição do programa Painel Alagoas e hoje não seria diferente. Ele representa o Ministério Público nesse momento, é procurador, já foi 2 vezes presidente do Ministério Público de Alagoas, tem um know-how perfeito e hoje vamos falar sobre alguns assuntos interessantes que muitas das vezes não tem um foco tão valorizado, que é o Rio São Francisco, o meio ambiente e essa situação da pandemia, como foi a posição do Ministério Público. Doutor Eduardo Tavares, professor de Direito e uma figura realmente que se preocupa não com o presente, mas com o porvir, que é o futuro. Doutor Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui no seu programa, Pastor Hamilton, Painel Alagoas, e a satisfação é redobrada quando nós vamos falar de temas que são tão importantes para o nosso Estado, eu diria até que no caso do assunto a ser tratado hoje, para o Brasil. Então, estou muito feliz e estou à sua disposição. O velho Chico, ficando mais velho, mais uma primavera, mais um ano de vida, né? Mas como é que está o nosso Rio São Francisco, as suas bacias? Por que o Rio São Francisco, sua origem? O senhor, além de promotor, é professor, já representou Alagoas, preocupado com esse sistema muito sério, que são as nossas bacias, e principalmente muitas chuvas, mas há uma questão ilusória. O rio está cheio, mas porque há pouco tempo tivemos chuvas. Mas o nível está baixando e é preocupante para as novas gerações. Doutor Eduardo. Veja bem, muito feliz esse tema ser tratado no dia de hoje, porque no dia 4 passado agora, foi o dia comemorativo ao Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele foi descoberto no dia 4 de outubro de 1501, pelo florentino Américo Vespúcio, né? Então, naquela data, descobriu-se o rio e foi dado a ele o nome de São Francisco, porque era o santo do dia lá na Europa. Então, o São Francisco foi batizado com esse nome naquele dia. Veja, a situação do rio ela é muito preocupante. Apesar do rio hoje estar com muita água, em razão das chuvas, né? Os reservatórios estão mais ou menos abastecidos, mas isso não é momento nem situação que nós possamos dizer que devemos comemorar. A situação do rio ela é preocupante. Por quê? Porque esse rio vem sofrendo agressão de morte. Isso desde quando ele foi descoberto. Porque foi através do Rio São Francisco que as pessoas adentraram ao Brasil central. E para isso começaram a desmatar, né? A desmatar as matas ciliares. E com o passar do tempo começaram a plantar pastagem, tirar a caatinga, tirar a Mata Atlântica, enfim, acabaram com os biomas naturais e começaram a plantar pastagens para criar gado, para poder mandar esse gado para a Europa. Daí porque o rio ficou, durante 200 anos, conhecido como o Rio dos Currais. Depois veio a era da mineração, né? Veio a era do garimpo, né? Começou-se a procurar ouro no Rio São Francisco, né? Depois veio a era do eucalipto, desmatava para plantar eucalipto. Depois veio a era das indústrias, enfim, foi quando começaram a depositar os dejetos no seu leito, né? E, por fim, chegou a era das hidrelétricas. São muitas. Três Maria, Itaparica, Mochotó, Sobradinho, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4 e a hidrelétrica de Xingó. Qual é a nossa preocupação, pastor? É que o governo federal já determinou que haverá de ser feita uma outra hidrelétrica lá no Rio Formoso, rente ao São Francisco, em Minas Gerais. Mais uma hidrelétrica é um absurdo. Quando se faz uma hidrelétrica, se mexe com todo o meio ambiente, se mexe com a fauna, se mexe com a flora, tira pessoas de um lugar para outro, né? E o rio já sofreu muito. É por isso que o rio, ano passado, falava eu com o senhor e dizia, o rio já está morto, porque o rio morre pela foz. Ele havia perdido a força em razão da falta de água e ele quase que não estava chegando à foz. Pelo contrário, o mar
é que estava adentrando ao rio. No centro de Minas Gerais, a cidade é onde realmente é a sua nascente. Naquela parte do... Qual é a cidade? Nós temos duas nascentes do rio. A nascente histórica, Sim. que é em São Roque de Minas. Lá tem um marco, nascente do Rio São Francisco. E a nascente verdadeira, que fica a 80 quilômetros acima, na Serra da Canastra, que é na cidade de Medeiros. É lá onde, de fato, nasce o rio. O rio nasce ali, vai descendo, né? E seguindo para o norte e recebendo afluentes. São mais de 167 afluentes. E, em razão desses afluentes todos, o rio toma corpo, se encorpa e se transforma nesse grande mar ainda maravilhoso, né? Que é o chamado rio Opará. As queimadas podem influenciar o Rio São Francisco? Podem, mas veja, queimar o que mais do rio? Se o rio está todo desmatado, não existe mais a caatinga, não existe mais a Mata Atlântica, como eu disse, toda essa mata foi devastada, acabou-se com o Rio São Francisco. Então, o rio hoje, ele vivia do aquífero chamado de aquífero de Urucuia. Nós temos grandes aquíferos no Brasil. O Brasil é o país de maior reserva de água doce do mundo. E um dos aquíferos, nós temos Alter de Chão, nós temos o aquífero de Guarani, um deles é o aquífero chamado de Urucuia. E esse aquífero fica no subsolo, debaixo do São Francisco. Ele é quem alimenta com as suas águas. Ele tinha perto de 1 trilhão de metros cúbicos de água em suas profundezas, né? Ele alimenta o rio Paraopeba, o Rio das Velhas, o Rio Itajaí, o Rio Grande e o Rio São Francisco. Na verdade, o Rio São Francisco, ele é um rio que não é perene, acredita? Ele é um rio intermitente, ou seja, temporário. Por que ele se torna perene? Em razão do sistema chamado de retroalimentação. Os rios que são perenes desaguam no São Francisco e ele se torna perene, porque ele sofre, primeiramente, a agressão do homem, que é o seu maior predador, não é? É a ação antrópica, essa ação que acaba com o São Francisco. Dejetos no seu leito, não é verdade? A retirada de águas, o rio tem múltiplo uso, essa que é a verdade, mas o Rio São Francisco, ele sofre muito em razão também da evaporação. Veja, uma parte do rio passa justamente no chamado Nordeste Setentrional, onde está o polígono das secas. E esse rio, quando passa nessa faixa, chamada de polígono das secas, ele perde 40% de sua água com a evaporação. É muita perda. Depois ele perde água em razão da evapotranspiração. É a água que é retirada do rio pelas plantas. Então, veja, e essas captações clandestinas de água, essas hidrelétricas, né? Essa transposição do São Francisco, que no meu entender não vai servir para nada, tudo isso só faz o rio ficar cada vez mais fraco, agonizante. Existe uma frase, a dor da floresta, é até poeta, né? Poêmio. Agora, uma coisa importante, o que nós entendemos? Meio ambiente, destruição da Mata Atlântica, e o que afeta diretamente o Rio São Francisco nesse momento, porque nós temos uma vasta Mata Atlântica, mas ao mesmo tempo limitada, cada vez mais diminuindo o seu afluente. Isso, o senhor dá quantos anos para o Rio São Francisco morrer? Não, eu não vou dizer morrer. Eu acho que o Brasil precisa investir no rio para evitar a sua morte. Lá na rádio o senhor deu até um exemplo de um outro rio. O senhor vai dar esse exemplo aqui. Veja só, o rio, vamos começar falando do Rio Colorado, lá Sim. nos Estados Unidos. Começaram a mexer nas suas águas, começaram a transpor água do seu leito para irrigar plantações, para colocar água em outros rios, enfim, para outras finalidades, para atender à necessidade da indústria. E o Rio Colorado, que é um belíssimo e pujante rio, ele terminou secando a 100 metros da foz, que fica no Golfo do México,
lá no México, no Golfo da Califórnia. Veja, esse rio está sendo recuperado, porque os Estados Unidos é uma potência e quando viu o grande erro que foi cometido ao longo do tempo, eles começaram a revitalizar o rio. E essas águas já estão chegando na sua foz. Mas durante muito tempo nós tínhamos 100 quilômetros ali só de sal. O solo ficou salinizado. Esse é um exemplo. Porque nós não somos uma civilização hidráulica, como é a China, como é a Índia, como é Israel. São civilizações que sabem manejar com a água, mas com sustentabilidade. Veja um outro exemplo, o rio Eufrates, na Ásia, que banha o Cazaquistão, Paquistão, enfim, tantos países ali da extinta União Soviética, né? Aliás, eu estou confundindo, não é o rio Eufrates. Veja o mar de Aral, que está lá na Ásia e que banhava aqueles países da União Soviética. Ele secou. Um mar secou. Quando a primeira foto colorida foi tirada lá do espaço sideral, dava para se ver nessa foto uma bolinha azul turquesa lá na Ásia. Aquela bolinha significava o mar de Aral. Não existe mais essa bolinha na foto, porque o mar secou. Dele só tem 8% que está lá no Cazaquistão. Agora falemos do rio que eu falei antes, o rio Eufrates, um rio bíblico, não é? Um rio que corta no Jardim do Éden. Jardim do Éden, exatamente. Esse rio já foi declarado morto. E olhe que é um rio com o mesmo caudal do São Francisco. O São Francisco ele tem 2.830 quilômetros de extensão, ou seja, de São Roque de Minas até a sua foz em Piranhas, e até a sua foz em Piaçabuçu e Brejo Grande aqui em Alagoas, ele tem uma extensão de 2.830 quilômetros. Né? O rio Eufrates tem um caudal ainda maior. E esse rio secou. O Jardim do Éden foi com ele. E ele foi decretado morto com a vazão de 600 metros cúbicos de água por segundo. Nós já chegamos a ter 450 metros cúbicos de vazão por segundo, quando no descobrimento o rio tinha 11 mil metros cúbicos de vazão por segundo. Imagine a pujança desse rio, imagine a força dessas águas, né? Como essa água adentrava ao mar, a ponto do escrivão de Américo Vespúcio, ele escrever para o rei, quando ele vinha catalogando a costa brasileira, e disse: seu rei, o que eu estou vendo, o rei de Portugal, o que eu vejo aqui nesse momento é uma coisa que parece um rio, mas é tão forte que nós estamos em pleno Oceano Atlântico com a água turva e o que é mais importante, a água é doce. Veja, era o rio São Francisco que ia lá para o meio do mar. Como diz a canção do Luiz Gonzaga, né? O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Era verdade. Isso não existe mais. Então, o rio foi acabando, como acabou o Eufrates, como quase acaba o Colorado, né? Como quase também acaba o Mississippi, só que esses países investiram na recuperação do rio. E aqui nós temos uma mania de achar que porque choveu e porque o rio está com o deflúvio, né? A vazante maior, nós achamos que o problema está solucionado, quando na verdade não está. Nós vamos voltar a ter o mesmo problema de estiagem. Esse ano foi um ano atípico, muita chuva. E para o ano? E nos anos seguintes, será que teremos chuvas do mesmo modo? Qual o caminho para as políticas públicas? Nós entendemos que cada poder legislativo é o que executa, né? O que gera as leis, projeto de lei para tornar lei, seus pares, tem as comissões. Só aqui, além de ser um professor nessa área, é Ministério Público, é promotor de justiça. Perfeito. Como é que a justiça, como é que a política, como é que essa situação é representada para defender um patrimônio nosso, para que isso não venha trazer lá na frente um grande prejuízo, como aconteceu em Israel, teve que reconhecer e transforma a água salgada em água do mar em água potável.
Então, eles têm mecanismo. Isso. E a nossa preocupação é que o Brasil não tem essa cultura. É verdade. Por exemplo, nós temos a água aí à vontade. Mas quando chegar ou a morte, ou aproximadamente essa morte, será que o Brasil tem capacidade ou vai acreditar sempre na natureza? Porque o Brasil é um país, a gente percebe, é um continente abençoado por Deus. É mas tudo que é tirado, explorado, e não há uma devolução para a natureza, ela vem lá na frente cobrar, de uma forma ou de outra. É verdade. Pastor, o que o Brasil tem que fazer é cuidar do São Francisco, que eu acredito que o São Francisco é o maior patrimônio hídrico totalmente brasileiro, não é? Ele nasce em Minas, passa pela Bahia, passa por Pernambuco, divide Alagoas com Sergipe. Então, é uma maravilha. Nós temos uma bacia que chega a Brasília. Na bacia do São Francisco estão quase 600 municípios. E na calha do São Francisco, mais de 50 municípios. E por incrível que pareça, pastor, apenas um município em toda a calha do rio, olha a extensão, 2.830 quilômetros, apenas uma cidade, lá em Minas Gerais, tem saneamento básico, apenas uma, que é a Lagoa da Prata. Sim. Todas as outras não têm saneamento básico. Nós não temos saneamento básico em nenhuma cidade alagoana. Então, temos que, primeiro, tratar de realizar os saneamentos básicos dessas cidades ribeirinhas para evitar a deposição de dejetos. Depois, nós temos que replantar as matas ciliares, né? Temos que fazer isso, é necessário. Nós temos que pensar no futuro. Ainda dá tempo, mas, veja, eu defendia quando o rio estava seco e você praticamente atravessava o rio a pé, eu defendia que nós fizéssemos uma barragem de contenção na altura de Piaçabuçu, próximo da Foz, e uma outra na altura de Pão de Açúcar. Com isso, nós salvaríamos o São Francisco e se transformaria em um rio-lago, né? Mas, provavelmente, nós não precisamos disso, se o governo, de fato, os governos todos, dos estados banhados pelo rio e do governo federal. Se esses governos todos se preocuparem com o São Francisco, nós haveremos sim de recuperá-lo. E eu acredito que a morte do São Francisco será o maior desastre ambiental do Brasil e não terá volta. É preciso que nós cuidemos desse rio, que nós cuidemos dessa preciosidade, porque é através do rio que 35 milhões de pessoas sobrevivem. É através dele que se transporta as riquezas da região, o produto da feira, o produto da roça, o gado, enfim, é através do rio. Esse rio é uma coisa maravilhosa, ele interliga esses estados todos, né? E ele já se viu de canal de navegação, mas nós temos que pensar sobretudo no ribeirinho, que depende da pesca, não é? Que depende da irrigação de sua lavoura. Então, é uma série de coisas que nós temos que pensar, que o governo tem que parar para pensar, para que esse rio não morra. Agora, o que é pior, e aqui vai o meu protesto, como é que nós estamos aqui defendendo o Rio São Francisco, depois de uma fase difícil, onde nós quase o enterramos, porque ele estava no seu estado senil. O rio tem o seu estado maduro, e tem o seu estado senil, que é quando ele está morrendo. E os rios morrem, e morrem mesmo. Então, nós quase que enterrávamos o rio, e agora vem o governo e pensa em fazer uma outra hidrelétrica, a hidrelétrica de Formoso. Então, eu quero lançar aqui em Alagoas o meu protesto. Não a essa hidrelétrica de Formoso. Nós não podemos mais fazer isso com o velho Chico. O rio não aguenta, o rio está morrendo. É preciso que todos nós que amamos Alagoas, que amamos o Rio São Francisco, que vemos esse rio como digamos assim, como uma dádiva, como um presente divino para tanta gente, é preciso que nós impeçamos o governo de realizar mais uma hidrelétrica. Vamos buscar energia através de outros meios. Bora buscar energia eólica. Não é? Por que não? Bora buscar energia solar. O Nordeste é rico nessa energia, em razão do sol. Aproveitando, né? Antes que cheguem essas outras opções de energias, o Ministério Público tem todo o Estado
O Certo. senhor pode ser a voz que clama no deserto, mas lutar através de contatos, o Ministério Público de outros estados que também tem o benefício do Rio São Francisco, e levantar essa bandeira. O que está faltando, doutor? Porque se for esperar a população, ela já tem 1000 problemas para resolverem, e o Ministério Público poderia levantar essa bandeira. Eu não sei se existe dentro do Ministério Público alguma ala, algum setor que preza essa situação, porque a preservação é importante. O Covid veio para parar o mundo todo, não teve Primeira Guerra, não teve Segunda Guerra. É verdade. O Covid conseguiu fazer o que a primeira e a segunda não fizeram. Agora, com essa situação, meio ambiente, Rio São Francisco, o que esperar do Ministério Público? Agora, eu vou usar esse momento, a força do Ministério Público em cada estado ou em toda a federação. Não, aqueles que são beneficiados e os que não são pelo Rio São Francisco. Uma manifestação de esclarecimento à população para que realmente desperte o valor da água. A água é vida. A água é nossa. E essa bandeira pode despertar, através do Ministério Público, o próprio recurso do Ministério Público, uma divulgação nos meios de comunicações e também a bandeira. Como é que o senhor enxerga isso como promotor, como já foi 2 vezes presidente do Ministério Público do Estado de Alagoas, como professor, mas também como cidadão. Certo. E pai também, né? Agora, a gente precisa que alguém tome um pontapé. O Ministério Público poderia ser esse primeiro passo, esse primeiro ponto de partida para uma reivindicação de vida, que é uma questão de sobrevivência. Vida para o rio e sobrevivência da existência humana. Pastor, veja bem, nós temos no Ministério Público a chamada Promotoria do Meio Ambiente, que, por sinal, é uma promotoria muito ativa. Quem está à frente? É o doutor Alberto Fonseca, né? A doutora Lavínia e mais alguns promotores. São promotores atentos, promotores que estão de olho na questão. O São Francisco é um rio interestadual, né? Esse problema é um problema que afeta, está ligado ao nosso Ministério Público, mas também ao Ministério Público Federal, aos Ministérios Públicos de Sergipe, da Bahia de Minas, de Pernambuco, né? E esse movimento vem sendo feito, eu mesmo, pasme, há 25 anos atrás, eu já fazia, como presidente da Associação do Ministério Público de Alagoas, o primeiro seminário sobre o São Francisco, lá na cidade de Penedo, quando eu trouxe o pesquisador João Suassuna, da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, o maior entendedor de águas e de transposições do Brasil, e aonde eu reuni, nessa oportunidade, senadores, dentre os quais o senador Renan Calheiros, e nós, nesse momento, nós já chorávamos a possibilidade do rio vir a morrer. Isso há 25 anos atrás. Nós começamos ali um movimento. Depois dessa reunião em Penedo, fizemos uma outra em Piranhas, onde nessa reunião eu levei, além do senador Renan, além do pesquisador João Suassuna, eu levei o doutor João Alves Filho, que era prefeito de Aracaju na época e que era uma pessoa muito preocupada com a situação do rio. Depois eu convoquei, eu digo convoquei porque fizemos uma convocação por escrito para que ele se manifestasse a respeito do rio, o senador Otto Alencar, da Bahia, que é um beradeiro como eu, que é um ribeirinho. Então, nós fizemos vários movimentos. O grande problema é que meio ambiente não é prioridade no Brasil. O grande problema é que, como o rio não secou, então não passou a existir para eles um problema concreto. Ou seja, uma necessidade, ou seja, prioridade. Então, esse é o olhar da pessoa que tem alguma coisa de ambientalista, né? Alguém que defende o rio. Esse olhar só tem quem está lá na beira do rio. Esse olhar só tem quem depende do rio. E eu noto que no Brasil, meio ambiente não tem sido prioridade. Tomara que isso passemos... é uma crítica? Não. É uma observação do experiente promotor? É uma constatação e que isso vem desde o Império, né? Aliás, a ideia de transpor as águas do Rio São Francisco, ela é uma ideia do Império e que veio se tornar efetiva a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? E que está sendo concluída.
E que digo aqui a você, pastor, não vai adiantar de nada, o Nordeste não precisa de transposição de água, porque ele é muito rico no seu subsolo, tem muita água, tem bilhões e bilhões de metros cúbicos de água no subsolo do Nordeste. Então, para que gastar bilhões, bilhões e mais bilhões na transposição de águas de um rio que está perecendo, que está prestes a morrer? E imagine só, olhe só as construtoras que fazem parte do consórcio que cuida dessa transposição. Camargo Correia, Odebrecht, OAS. É preocupante ou não é? Vamos para um intervalo e daqui a pouco voltaremos. Qual serão os caminhos para a gente salvar o Rio São Francisco através não só de uma explicação didática, como essa aqui, mas a força do Ministério Público. Eu vou extrair essa força através da sua pessoa. Vamos trazer outros representantes com o senhor sobre essa questão do meio ambiente, essa ala que existe no Ministério Público, para despertar esse papel. Se alguém não desperta porque não há interesse, porque não existe uma divulgação, talvez pessoal, destaque pessoal, fama pessoal, aqui no Painel Alagoas, da TV Mar, teremos essa preocupação, porque o Rio São Francisco é vida e vida tem que ter em abundância. Daqui a pouco voltaremos Painel Alagoas, num quadro interessante com o doutor Eduardo Tavares.